Nós impressionamos todos muito com Fátima e Fátima continua a tocar o coração de tanta gente e parece até que cada vez mais. E quem vem a Fátima sente-se diferente. Às vezes há pessoas que, enfim, não têm sequer grande formação cristã, mas sentem em Fátima uma paz de que falam, um bem-estar, um lugar espiritual. Porquê que Fátima tem esta força tão grande que é capaz até de tocar aqueles que vêm desprevenidos à procura de paz, à procura de um sentido para a vida? Porque Fátima é um eco fortíssimo do Evangelho de Jesus Cristo. Nossa Senhora veio aqui ser uma mensageira da verdade de Jesus Cristo, uma mensageira do Evangelho, recordar-nos o Evangelho, passados todos estes séculos, para que nos convertamos de todo o coração a Deus Nosso Senhor. Fátima é um eco do Evangelho. E este aspecto evangélico de Fátima é dos aspectos mais fortes. Curiosamente, ainda há meses, faziam uma entrevista ao Sr. Cardeal Patriarca e perguntavam-lhe isto, apareceu no Observador. Por que acha que vão tantas pessoas a Fátima? Tantos milhões de pessoas todos os anos. Vão à procura de quê? À espera de quê? Respondeu o Sr. Cardeal Patriarca, vão à procura do mesmo que levava as pessoas a irem ao encontro de Jesus, como lemos nas páginas do Evangelho. Exatamente a mesma coisa. Isto é muito bonito porque a própria irmã Lúcia refletiu na sua quarta memória sobre esta ligação entre os tempos evangélicos e aquilo que aconteceu em Fátima e, no fundo, aquilo que continua a acontecer. Porque nós continuamos a emocionar-nos com Fátima. Lembro, por exemplo, as grandes peregrinações, lembro os momentos como a procissão do adeus e outras, nos quais parece que o nosso coração se abre, se dilata, se alegra e sentimos alguma coisa de parecido com aquilo que sentiam as pessoas, os pobres, os ricos, os soldados, os fariseus, os pobres, aqueles que andavam à procura da verdade e se cruzavam com Jesus no seu caminho. Escreveu a irmã Lúcia então na sua quarta memória. Dia 13 de setembro de 1917. Ao aproximar-se a hora, lá fui com a Jacinta e o Francisco, entre numerosas pessoas que a custo nos deixavam andar. As estradas estavam apinhadas de gente, todos nos queriam ver e falar. Ali não havia respeito humano. Um aspecto interessante, ainda hoje em Fátima, nós perdemos as máscaras, sorrimos, choramos, quando pensaríamos que ficaríamos sérios, mas não, Fátima desarma-nos. Numerosas pessoas, e até senhoras e cavalheiros, prossegue a irmã Lúcia, conseguindo romper por entre a multidão que à nossa volta se apinhavam, vinham prostrar-se de joelhos diante de nós, pedindo que apresentássemos a Nossa Senhora as suas necessidades. Ali apareciam todas as misérias da pobre humanidade. E alguns gritavam até do cimo das árvores e paredes para onde subiam com o fim de nos ver passar. Conclui a irmã Lúcia. Quando agora leio no Novo Testamento essas cenas tão encantadoras da passagem de Nosso Senhor pela Palestina, recordo estas que, tão criança ainda, Nosso Senhor me fez presenciar nestes pobres caminhos e estradas de Aljustrel a Fátima e à Cova da Iria. E dou graças a Deus, oferecendo-lhe a fé do nosso bom povo português. E penso, se esta gente se abate assim diante de tão pobres crianças, só porque a elas é concedida misericordiosamente a graça de falar com a Mãe de Deus, que não fariam se vissem diante de si o próprio Jesus Cristo. Fim de citação. É muito bonita então esta ligação entre o ambiente evangélico, o ambiente dos 4 evangelhos, que conhecemos através da Sagrada Escritura, e o ambiente de Fátima, logo desde o início. As pessoas sentem alguma coisa de completamente diferente. É a presença de Deus. Deus está a manifestar-se através do anjo, através de Nossa Senhora e também através do espantoso milagre do sol visto por milhares de pessoas. Mas então, como é que Fátima começou?
fazemos aqui uma breve passagem pela cronologia de Fátima. Para já, o contexto histórico, muito complexo. Temos a passagem, os meados do século XIX, a passagem então para o século XX, com todo um contexto histórico complexo, marcado pelo positivismo, pelo materialismo, com o desenvolvimento no marxismo, como sabemos, exatamente no ano em que se dão as aparições em Fátima, dá-se a Revolução de Outubro na Rússia. Estamos também numa época que é herdeira de todo aquele entusiasmo com o progresso. Achava-se que o progresso, no fundo, traria a paz, traria o bem-estar a toda a gente. É também uma época, por causa dos excedentes de dinheiro, para aqueles que conseguiam ter dinheiro, porque os pobres eram sempre pobres, mas uma época em que, quem tem muito dinheiro, muitas vezes volta às costas a Deus e à fé e vive a vida, goza a vida, sem parar. Quer dizer, tempo de festas, o tempo da Belle Époque, do divertimento e de todos os excessos que têm a ver com isso. Entretanto, é um tempo dos contrastes fortes, em que todo este entusiasmo com o ser humano, com a ciência, com o progresso, começa a ter ali cortes fortes, com, em Portugal, o regicídio, 1908, o republicanismo em Portugal e depois em 1910, então, precisamente, a Revolução Republicana, todo um movimento liderado por vários grupos, maçonaria, pelos carbonários, etc., movimento contra a Igreja, anticlericalismo. Entretanto, no contexto não só de Portugal, mas da Europa e do mundo, dá-se ali um corte em todo este entusiasmo impressionante com o rebentar da Primeira Grande Guerra. Os países estavam habituados ao progresso, ao entusiasmo, à riqueza. De repente, há uma guerra fratricida entre os europeus. E a guerra continua, porque, como sabemos, as consequências da Primeira Guerra Mundial acabaram por se desenvolver naquilo que se desembocou depois na Segunda Guerra Mundial. Um aspecto que penso que é muito interessante e gostaria de sublinhar é este. Por vezes fala-se de Fátima ridicularizando ou achando, são coisas de crianças, ou mesmo pondo a hipótese de que seja tudo inventado. O aspecto do milagre, gostaria também de começar por aí, porque não vale a pena fazer um caminho se não estamos convencidos de que a mensagem de Fátima é credível. Este aspecto é sublinhado precisamente pelo milagre, ao qual já fiz uma referência. Porquê é que é tão importante este milagre? Não tanto pelo milagre em si, pelo aspecto do fenómeno, que, é difícil estudar. Há várias tentativas até de explicação a nível atmosférico, por exemplo, para o fenómeno que aconteceu aqui no dia 13 de outubro de 1917. É difícil de estudar essa questão. Mas a verdade é que o milagre aconteceu. Foi visto por milhares de pessoas, e depois passarei a explicar o que é que aconteceu, mas aquilo que mais impressiona não é o fenómeno em si, mas é um facto muito simples e interessante que muitas vezes não é sublinhado. Os pastorinhos, em 1917, especialmente a partir da aparição de 13 de julho, foram muito perseguidos, até pela própria família. Muita gente não acreditava nas aparições, eram coisas de crianças, estavam a mentir. Por exemplo, a mãe de Lúcia detestava a mentira, por isso interpelou fortemente a filha várias vezes, levou-a ao Parque de Fátima, tudo isto para ver se a filha dizia que tinha inventado tudo, era tudo mentira. Ou seja, como diz a irmã Lúcia também nas memórias, ela que até àquele momento tinha sido a alegria da família, era a filha mais nova da família, a partir daquele momento perdeu a paz. Passou a ser perseguida, havia gente que lhes mandavam pedras e coisas assim. Lúcia, antes da aparição de 13 de julho, chegou até a decidir não voltar à cavalaria. Ela pensou, se calhar é o demónio que nos aparece, porque desde que isto começou, acabou-se a paz e só temos problemas. Ela teve uma luta interior fortíssima, de dúvidas, o que ajuda também a perceber este aspecto tão humano do acontecimento de Fátima. Ela praticamente desistiu na véspera no dia 13 de julho, de ir à Cova da Iria, de vir a este lugar.
Entretanto, naquela luta interior, ela acabou por decidir, no último momento, já no dia 13, vir até aqui à Cova da Iria. Foi ter com os primos, que estavam a chorar em casa, ficaram contentíssimos porque afinal parece que a prima tinha mudado de ideias, então vem aqui à Cova da Iria e Nossa Senhora aparece nesse dia 13 de julho. Foi uma aparição maravilhosa, é no fundo o centro, o coração da mensagem de Fátima. É a aparição das 3 partes do segredo, é uma aparição maravilhosa, de tal forma que Lúcia pede a Nossa Senhora. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é e para fazer um milagre com que todos acreditem que Vossa Mercê nos aparece. A questão estava aqui. Eles desejavam não continuar a passar por mentirosos. Nossa Senhora respondeu: continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Ora, os pastorinhos que até esse momento se mantinham tímidos em falar das aparições, estavam com medo porque eram perseguidos. A Lúcia chegou a pensar que talvez fosse até o demónio. O que é que acontece? Eles ficam de tal forma confirmados na sua fé que começam a dizer a toda a gente: em outubro vai acontecer o milagre. A notícia vai se espalhando por todo o lado e isto vai ter umas consequências interessantes que vale a pena sublinhar. É que se no dia 13 de outubro a multidão aqui presente não presenciasse o milagre prometido pelos pastorinhos, a vida dos pastorinhos correria perigo. De tal forma que, uns dias antes do dia 13 de outubro, o cônego Formigão faz um interrogatório a Lúcia e pergunta-lhe: então, Lúcia, tu não tens medo que não aconteça nenhum milagre no dia 13? E ela não teve medo nenhum. Confiou totalmente e plenamente nas palavras de Nossa Senhora, o que é muito bonito para ver a verdade daquelas crianças. Elas confiaram naquilo e corriam, possivelmente até risco de vida. De facto, a própria mãe da Lúcia, a tia Maria Rosa, que não acreditava na filha, ela dizia, isto também é muito bonito pela simplicidade e pela verdade, dizia: eu não acredito que Nossa Senhora apareça à minha filha porque ela não é nenhuma santa. O que é engraçado. Mas ela disse, quando foi para a aparição do 13 de outubro, que ia acompanhar a filha e respondeu: porque pode ser a última vez que eu vejo a minha filha com vida. Ou seja, se não acontecesse o milagre esperado que chamou a esta cova e esta serra milhares de pessoas, o que não aconteceria. E, de facto, o espantoso aconteceu. Naquele momento em que Lúcia diz para fechar os chapéus, depois de um tempo em que houve uma terrível tempestade, chuva, 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 era um lamaçal toda esta serrania. As pessoas estavam completamente encharcadas. Temos fotos, o que é engraçado, fotos desse ambiente, do conjunto da multidão nesse dia. E muitos testemunhos também. O meu próprio avô materno, pai de minha mãe, tinha 16 anos em 1917, era de uma terra próxima, Olalhas, em Tomar, ouviu dizer que Nossa Senhora estava a aparecer a umas crianças na serra, pegou no cavalo e subiu a serra, e esteve cá no dia 13 de setembro e depois no 13 de outubro. Foi uma das testemunhas do milagre do sol. O que acontece é que depois, segundo os relatos são todos mais ou menos coincidentes, em que depois de uma tempestade impressionante de chuva contínua, o céu abriu, as nuvens desapareceram, as pessoas olharam para o alto, estávamos também no momento zenital, não é? Era o meio-dia, solar, o sol parecia um disco, entretanto começa a rodar sobre si mesmo e de repente as pessoas que estavam aqui na Cova da Iria começaram, aterrorizadas, a ter a sensação de que o sol não só estava a rodar, a rodopiar sobre si mesmo, como também estava a precipitar-se sobre a terra, sobre a multidão. Por exemplo, no relato do meu avô, é muito interessante, diz-se que as pessoas pensavam que era o fim do mundo e começaram até a confessar os pecados em voz alta, a cair de joelhos, etc. E isto aconteceu não só uma vez, mas 3 vezes. Por 3 vezes repetiu-se o fenómeno
para que se tornasse realmente claro o sinal, aquele milagre espantoso pedido por Lúcia a Nossa Senhora uns meses antes, a 13 de julho. Cá está, uma prova, precisamente a prova que os pastorinhos pediram a Nossa Senhora e que Nossa Senhora quis dar para que nós acreditássemos na mensagem de Fátima. O milagre não é o mais importante é a mensagem, mas o milagre confirma que nós podemos confiar nesta mensagem.